ministrar hoje aqui era o pastor Marcondes. Nós íamos fazer uma inversão, né? Era para mim estar aqui ontem, mas por causa da neta dele, mais um compromisso de última hora, aí tivemos que destrocar, tivemos que refazer, reconfigurar tudo aquilo que já tinha sido combinado. Então, ele que estaria aqui, né? Glória a Deus por estar aqui. Nosso último culto do ano aqui, né, com vocês. Já estamos ali já programando o retiro, já estamos ali programando inúmeras outras coisas já para o ano que vem, juntamente com vocês, juntamente com aqueles que nós iremos resgatar e buscar nas ruas também. E tenho orado muito, sabe, Samuel, para que ano que vem acreditar também um monte de um time mais forte para poder jogar. Não é assim não, pastor. Você não pode falar nas câmeras não, pastor. Mas eu não sei se eu oro para o time ficar forte ou não, né? Porque pastor, daqui a pouco nós vamos resolver isso ali. Então, nós vamos resolver isso depois. Glória a Deus aqui pela vida de todos vocês. Glória a Deus pela vida de todos que estão aqui. Glória a Deus por aqueles que emergiram no processo, estão permanecendo. O mais difícil não é começar, né, irmãos? O mais difícil é permanecer, né? O mais difícil é... Eu estava conversando ontem com um amigo, antes de entrar nessa palavra, eu falei algo para ele mais cedo e tenho guardado isso comigo também. Por muitas vezes nós estamos tão viciados em reinícios que a gente só quer reiniciar. E a gente nunca vive, né, o meio do propósito, o final do propósito. Nós nunca vivemos uma jornada inteira, meia jornada, uma jornada inteira, porque estamos sempre viciados em reiniciar. E por muitas vezes isso tem trago um vício para as nossas vidas. Eu vou reiniciar, eu vou resetar, vou lá de novo. E nós esquecemos de viver um propósito. Nós esquecemos de viver a plenitude daquilo que Deus nos chamou para viver. E sabe qual tem sido a minha oração nos últimos dias? Deus, não me permita ser um inútil na sua presença. Eu tenho feito essa oração. Deus, não me permita ser inútil. Não me permita atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Mas deixa eu fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. E essa tem sido a minha oração, essa tem sido a minha busca nesses últimos dias. Vi uma frase que eu gostava muito de citar lá atrás e ela mexe muito comigo, de um homem chamado John Wimber, que ele fala que espera um dia estar sentado com os seus netos, e quando os seus netos perguntarem: vovô, o que o Senhor fez na sua vida? Eu posso abrir o Novo Testamento e falar: eu tentei cumprir tudo isso aqui. Que esse venha a ser o nosso estilo de vida, que esse venha a ser a nossa vivência. Viver esse propósito não é fácil, mas eu vou falar algo para vocês como alguém que foi resgatado lá em 2009. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. E eu sei do que eu estou falando, assim como Wesley, assim como muitos aqui, temos uma história por trás. Temos uma história que oculta muitos, né? Outros conhecem, mais íntimos. Mas todos nós temos uma história. Se fôssemos abrir aqui o microfone para todos falar, todos aqui poderíamos ficar aqui hoje, romper a noite, a madrugada, e amanhã de manhã estaríamos aqui contando histórias, não é assim? Então que nós possamos pegar tudo isso e transformar em testemunho. Que nós possamos pegar tudo isso e transformar em uma experiência para darmos passes mais firmes daqui por diante. Amém? Sou habituado com esse texto, não vou falar para os irmãos, nunca preguei esse texto recentemente. Essa semana foi bem corrida, principalmente esses últimos dias, então não parei para estudar. Estive ministrando esse texto recentemente. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Podem ficar à vontade.
vontade, irmãos. Se quiserem se colocar de pé, podem se colocar de pé. Se quiserem ficar sentados, podem ficar sentados. 2 Timóteo. Eu falo sempre algo aqui, eu sou repetitivo nisso. Que o maior temor à palavra de Deus não é ler em pé, né? Antes de ministrarmos. Que o maior temor e a maior reverência à palavra de Deus é tentarmos viver tudo aquilo que estamos ouvindo. Ter temor sobre tudo aquilo que estamos ouvindo. E que Deus possa falar poderosamente com você essa manhã. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, do 1 ao 4. Amém? Posso ler? Todos encontraram? Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Em algumas traduções está: porque virá tempo que não sofrerão por causa da sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E outras traduções: mestres conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4 e último: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, abra o seu coração essa manhã. Pai, assim como John Bunyan falava, Pai, que na oração é melhor te faltar palavras e ter um coração do que ter belíssimas palavras e não ter um coração. Atente sim, Pai, para os nossos corações essa manhã. Que a Tua palavra nos ensina que quando nós guardamos Ele, nós temos que guardá-lo, é uma ordenança que o Senhor nos dá, porque dele procede as saídas da vida. E que não existe nada no mundo mais enganoso e perverso do que o nosso coração, segundo Jeremias. Então que possamos, esta manhã, não seguir o nosso coração, mas que possamos, esta manhã, conduzir o nosso coração para próximo de Ti, que possamos conduzir o nosso coração até o centro da Sua vontade e ali permanecer, Pai. E ali estar com o Senhor, Pai, guardando as saídas da vida, guardando as fontes da vida. Por gentileza, Espírito Santo, eu não determino nada, porque quem é o homem para determinar algo a Ti? Então, por gentileza, Espírito Santo, fale conosco nessa manhã. Da maneira que o Senhor quiser, da maneira que lhe for apraz. Mas o único pedido é: fale conosco de alguma maneira singela, fale conosco de alguma maneira simplista, ou fale conosco de alguma maneira miraculosa, mas fale conosco essa manhã. Necessitamos de ouvir a Sua voz. Necessitamos de ouvir o Seu direcionamento. Porque entendemos que não adianta vir um novo ano se nós mantivermos vestes velhas, se nós mantivermos atitudes velhas. O ano não será novo. Será tudo repetido novamente, será tudo cíclico novamente. Se não houver uma atitude nossa, se não houver uma mudança nossa. Porque não há nada mais imbecil, Pai, que possamos fazer do que estar fazendo as mesmas coisas e esperarmos resultados diferentes. Não. Queremos fazer algo novo para Ti. Queremos viver uma novidade de vida. Queremos nos achegar a Ti, em espírito e em verdade, com um coração contrito, com um coração quebrantado. Fale conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Em Romanos 1, eu acho muito interessante como Paulo vai se apresentar como escravo de Cristo, como apóstolo, chamado por Deus. Ele fala de um trechinho que me chama muita atenção. Segundo o Evangelho de Deus.
Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós não temos autoridade para adaptar a mensagem do Evangelho para torná-la atrativa ou menos ofensiva. Porque o Evangelho é uma ofensa ao pecador. Ao mesmo tempo que ela é uma boa notícia de libertação, ao mesmo tempo que ela é uma boa nova, mas ela ofende o pecador. Porque o Evangelho que não tiver autoridade para ofender o pecador, ele também não terá autoridade para justificar o pecador. Então é necessário que o Evangelho ofenda sim a nossa boa maneira de viver. Eu não sei se a notícia que eu tenho para vocês essa manhã é boa ou ruim, mas eu não trouxe purpurina, eu trouxe pólvora essa manhã. Mas eu acredito que Deus irá falar conosco de maneira poderosa. É importante frisar que essa vai ser a última carta que o apóstolo Paulo vai escrever. Essa é a última carta que Paulo vai escrever antes de ser decapitado a mando de Nélio na Via Épia. Ali no ano 67 e 68 depois de Cristo. Paulo agora está na sua segunda prisão em Roma. Paulo agora, ao contrário da sua primeira prisão que se deu entre os anos 61 e 62 depois de Cristo, quando ele está preso por causa dos judeus, que os judeus maquinaram a sua prisão, que os judeus fomentaram, inflamaram para esse homem ser preso. Ele está preso agora como um apóstolo de Cristo, por combater os judeus da sua época, por combater o ensino judaizante daquela época. Então, os seus compatrícios, os seus co-irmãos, os cidadãos da mesma nação que ele, tramaram essa prisão. Mas já nessa segunda prisão, entre o ano 66 e 67 depois de Cristo, Paulo está preso como um criminoso. Paulo está preso como um malfeitor. E quem está por trás, maquinando a prisão de Paulo, não é mais os judeus, mas é o próprio Império Romano. Ele agora está sendo acusado de ser o líder dos incendiadores de Roma. E se nós conhecermos um pouco da história, nós saberemos que Roma queimou por alguns dias, algumas noites, por causa do imperador Nero. E este mesmo, para culpar cristãos, para culpar a igreja naquela época, e para dali então demandar uma das maiores perseguições já vistas contra a igreja, que é onde no Coliseu, nos primeiros anos, mais de 10.000 cristãos foram mortos por causa da sua fé. Aonde historiadores afirmam que por um período faltou madeiro em Jerusalém, faltou madeiro em Roma para queimar cristãos. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões foi o mesmo Deus que permitiu que cristãos do primeiro século fossem comida de leões. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha ardente é o mesmo Deus que agora permite que cristãos sejam queimados vivos por causa da sua fé. Porque não existe coincidência em um mundo governado por Deus, não existe o haver, o acaso em um mundo que é governado, direcionado por um Deus soberano. E aqui eu entendo e eu aprendo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita para a minha vida quando eu estou no auge, mas a vontade dele também é boa, perfeita e agradável para a minha vida quando eu tenho que sofrer para me conhecer a Cristo. A vontade dele é boa, perfeita e agradável quando eu estou pregando, mas ela é boa, agradável e perfeita quando eu estou chorando de maneira copiosa por causa dos meus pecados. A vontade dele em todo o tempo será boa, perfeita e agradável. E Paulo entende isso. Paulo está preso ali em
Esmirna, que ficava no Fórum Romano, um lugar frio, um lugar insalubre, onde as pessoas saíam dali para serem decapitadas ou saíam dali leprosas, por ser um lugar tão úmido, frio e insalubre. Mas só que a preocupação de Paulo é escrever uma carta para edificar a igreja. Paulo, ele não olha para si, ele não olha para o seu sofrimento, mas ele olha para a igreja, ele olha para Cristo. Sabe quando as pessoas muitas vezes falam lá fora contra a igreja, elas têm que prestar muita atenção contra quem elas estão falando. Porque a Bíblia fala que Cristo morreu pela igreja, que Cristo é o dono da igreja, que Cristo é o cabeça da igreja, que a igreja é noiva de Cristo. Assim como muitos aqui podem ter inúmeros motivos para criticar a igreja, para odiar a igreja, para criticar a igreja. Todos nós temos, amados, mas eu decidi amar a igreja. Mas eu decidi amar a igreja. Aleluia. E eu acho interessante que Paulo, no meio dessa crise política, no meio dessa perseguição ferrenha contra a igreja, preso, ele não vai escrever uma carta a um apóstolo experiente. Ele não vai escrever uma carta para Pedro. Ele não vai escrever uma carta para Barnabé, para Silas, um obreiro mais experiente, mais experimentado. Mas ele vai escrever a carta a um jovem que ele conheceu em Listra, na sua segunda viagem missionária. Ele vai escrever uma carta para um jovem inexperiente, que agora está começando a pastorear, está começando a dar os seus passos de fé. Ele direciona a carta a Timóteo. Porque Paulo, ele, além de desenvolver uma caminhada de discipulado, de professor e aluno, ele desenvolve também um sentimento paternal por Timóteo. Por algumas vezes, como é descrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele chama Timóteo de filho amado e fiel. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, filho verdadeiro na fé. No capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 2, amado filho. Então Paulo, ele, no seu último esforço, perto de perder a sua cabeça por causa do Evangelho de Cristo, perto de perder a sua vida, ele vai direcionar uma carta a um filho amado na fé. A um amado filho, um filho verdadeiro na fé, ao jovem Timóteo. Eu acho interessante que ele vai deixar, antes de entrarmos na mensagem, ele vai deixar 4 orientações a Timóteo. Essas orientações não são sugestivas. Essas orientações não é como se eu estivesse olhando para o menu e pudesse ali escolher, degustar ou não, se eu pudesse escolher o que irei consumir ou não. Porque não são somente 4 orientações. São 4 imperativos, ou seja, são 4 ordenanças, são 4 ordens que Paulo dá a Timóteo. E a primeira se encontra no capítulo 1, no versículo 14 de 2 Timóteo. Guarda o bom depósito da fé. Guarda o bom depósito que pelo Espírito Santo que habita em nós, que habita em vós. Em outras palavras, Paulo está falando, guarda o Evangelho. E esse imperativo tem que chegar a nós. Nós temos que guardar o Evangelho. Mas a minha pergunta é, lembrando que os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Como eu posso guardar aquilo que eu não possuo? Como eu posso guardar aquilo que eu não tenho? Como eu posso guardar aquilo que eu não conheço? Como eu posso guardar aquilo que eu não tenho comunhão? Como eu posso guardar aquilo que eu não tenho coragem para sustentar? Como eu posso guardar aquilo que eu não me
minha vida para possuir, quando eu posso guardar aquilo que eu desconheço, que é desconhecido para mim. Como eu posso guardar e manter o evangelho puro, simples, imaculado, se eu não tenho prontidão para passar tempo com as escrituras sagradas, que eu não tenho um tempo para ouvir a pregação, que eu não tenho um tempo de passar para não somente ler, mas examinar, meditar de dia e de noite? Eu vou falar algo para vocês, sem medo de errar. É impossível conhecer a palavra viva, o verbo vivo que é Jesus, sem conhecer a sua palavra escrita. É impossível. Ele se manifestou como o verbo de Deus. E aqui não é o rema, a revelação, aqui como fala a palavra, é o logos de Deus. A palavra dita, a palavra cumprida, a palavra sólida. Como eu posso, irmãos, guardar o evangelho, sendo que eu não o conheço? Eu vou falar algo para vocês, e para guardarmos o evangelho na cultura que nós vivemos hoje, nós precisamos de coragem, nós precisamos estar prontificados, nós precisamos estar posicionados. Nós temos que conhecer o evangelho. Porque assim como era no tempo de Gálatas, quando Paulo escreve a sua carta para aquela igreja na Galácia, que ele vai exortar os irmãos daquela época, eu me admiro tão depressa como vocês passaram do evangelho de Cristo genuíno para outro evangelho. Muitas vezes nós estamos guardando muitas coisas, falando que é o evangelho, mas não tem nada a ver com o evangelho. Tentaram transformar o evangelho em muitas coisas que ele não é. Tentaram transformar o evangelho em coach. Tentaram transformar o evangelho em palestras motivacionais. Tentaram transformar o evangelho em pensamento positivo. Eu não sei vocês, mas eu ainda sei o que é o evangelho. O evangelho é aquilo que Paulo fala em Romanos 1. Que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa quem seja, basta somente crer no evangelho. Aleluia. É crer no evangelho. É crer, irmãos. Cara, eu vou falar algo para vocês sem medo de errar. Se o evangelho resgatou um cara como eu, eu sei que ele pode resgatar alguém como vocês. Se o evangelho resgatou alguém como o Fábio, ele pode resgatar. Eu acredito que é mais fácil resgatar alguém como vocês. Aleluia, Jesus. Incrível. Só que Paulo vai continuar dando orientações a Timóteo. No capítulo 2, versículo 3, ele vai falar que não basta somente guardar o evangelho, mas que o Timóteo também vai ter que fazer, sabe o quê? E nós também temos que sofrer por causa do evangelho. Tu pois sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Isso não é apenas para aquele tempo de perseguição, irmãos. Eu falei isso semana passada lá na igreja. Quem nunca aqui sofreu por causa do evangelho? Quem nunca sofreu por causa do evangelho não está vivendo o evangelho de maneira correta. Quem nunca sofreu por causa do seu posicionamento, por causa do abandono de vícios, por causa do abandono do estilo, do antigo estilo de vida, pela vã maneira de viver de antigamente, quem nunca sofreu críticas, quem nunca foi perseguido por causa disso, não está vivendo o evangelho de verdade. Quem nunca aqui foi perseguido por se posicionar, não, eu não quero viver mais uma vida de prostituição, eu não quero mais viver uma vida de drogadição, eu não quero mais viver uma vida louca, eu não quero mais viver uma vida bandida, eu não quero mais viver uma vida fora da lei, e não foi perseguido por isso, não sofreu por isso. Quem nunca passou por
que o mundo faz isso? Sabe por que o mundo odeia a igreja? Porque o mundo odeia o Evangelho. Porque o mundo odeia Jesus Cristo. É verdade. O mundo odeia Jesus. E por um motivo. João capítulo 7, versículo 7. Uma fala de Jesus, ele fala da seguinte maneira: o mundo não pode odiar vós, mas o mundo odeia. Por quê? Porque eu testemunho que as suas obras são más. Eu falei isso na igreja semana passada. O mundo não tem problema com Jesus coach. O mundo não tem problema com Jesus curandeiro. O mundo não tem problema com Jesus que prospera pessoas. O mundo não tem o problema quando as pessoas afirmam que Jesus é uma verdade entre outras verdades. Mas o mundo ele vai ter problema com Jesus que denuncia que ele é mau. O mundo vai ter problema com Jesus que ele afirma, ele testifica, ele testemunha que as obras do mundo são más. Então não basta somente guardar pelo Evangelho, nós temos que sofrer pelo Evangelho. Filipenses, se eu não me engano, versículo 1, capítulo 1, versículo 29, Paulo fala da seguinte maneira: não foi-lhes dado somente a graça de crer em Jesus. Em algumas traduções fala de se relacionar com Jesus, mas foi-lhes dado também a graça de sofrer pelo Evangelho. Eu não tenho problema, irmãos, de sofrer por um Evangelho, que eu sei que existe um Cristo poderoso que cura, liberta, que restaura, que renova. Eu não me envergonho do Evangelho genuíno que emana das páginas das Escrituras Sagradas. O meu problema hoje é com um falso Evangelho que engana pessoas. O meu compromisso aqui hoje não é se você vai gostar do Fábio ou se você vai gostar da mensagem. O meu compromisso aqui essa manhã é com a sua alma, que você compreenda o que eu estou ministrando, que você entenda o que eu estou ministrando. Eu não estou nem aí se eu vou ser aplaudido, eu não estou nem aí se eu vou ser criticado. O meu compromisso aqui não é ser politicamente correto, mas biblicamente pautado. Esse é o meu compromisso essa manhã. Não é ser politicamente correto, é biblicamente pautado. Porque se o que eu estiver falando for engano, eu vou ter que me acertar com Deus. Mas se o que eu estiver falando aqui for a verdade, nós temos que nos arrepender e voltar ao Evangelho genuíno de Cristo Jesus. E o outro conselho de Paulo a Timóteo, e eu já vou terminar a introdução, viu, irmãos? Para a gente entrar em 2 Timóteo 4 também. No capítulo 3, versículo 14, Paulo já vai dar outro conselho. Não basta somente guardar, sofrer, mas ele vai falar para Timóteo: tu permanece naquilo que foi ensinado. Ou seja, tu permanece no Evangelho. Quem que é mais? Nunca pisou fora do caminho? Se aqui nunca tiver ninguém, levanta sua mão e deixa eu tirar uma foto contigo, porque daqui a pouco tu vai ser arrebatado. É sério, se não tiver ninguém aqui que nunca pisou fora, quando disse sim para Cristo. Quantas vezes nós nos ajoelhamos e pedimos perdão a Deus por aquilo por uma atitude pecaminosa que nos afastou dele, pedimos perdão, nos quebrantamos e meia hora depois estamos lá fazendo a mesma coisa. Que foi necessário aquele escandaloso perdão nosso. Essa não é, irmãos. Tem hora que dá raiva isso daqui, cara. Tem hora que dá raiva isso daqui, desse coração pecaminoso que insiste em caminhar para longe de Cristo, mesmo quando a sua graça me alcança, mesmo quando a tua graça me coloca de pé, e ele insiste em se distanciar. Tem hora que eu começo a orar, eu falo: então me leva para mim não ser mais infiel.
Mas eu vou falar algo para vocês, o Evangelho, ele é uma caminhada que Cristo propôs a nós, onde nós iríamos padecer aqui nesse mundo, como nós vivemos. Porque se nós caminhássemos sem padecer, nós não precisaríamos do Salvador. Nós daríamos conta. O Evangelho é uma guerra que você entra sabendo que você vai perder. E eu vou usar uma frase de Agostinho de Hipona: a suficiência dos teus méritos está em saber que os seus méritos não são suficientes, mas os méritos de Cristo, sim, estes são suficientes. Aleluia. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que Ele fez. Não é porque eu choro, é porque Ele chorou. Não é porque eu sofro, é porque Ele sofreu. Não é porque um dia eu vou padecer e vou deixar esse corpo terreno, mas é porque Ele morreu e ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Verdade. E nós temos dificuldade de permanecer. Nós temos dificuldade, irmãos. Muitas vezes nós estamos igual a mulher de Ló. Ele nos coloca no caminho de vida e nós insistimos em olhar para a perdição que nos levará à morte. Nós estamos como Paulo, amados. Nós temos que rogar como Paulo de maneira desesperada. O mal habita em mim. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós temos que começar a orar igual Paulo. E olha que a gente está falando de um cara que foi arrebatado ao terceiro céus, que escreveu 13 cartas só no Novo Testamento, edificou inúmeras igrejas, sofreu pelas igrejas. Chegou um momento da vida dele que os lenços de Paulo curavam, e aí está falando que ele é miserável. Ele está falando que o mal habita nele. E nós queremos brincar com o mal. E a gente é moleque doido. Não é assim. Sobre permanecermos. Conhecer o Evangelho é fácil. Ir até Cristo é fácil. Sabe por quê? Porque é de graça. E até Cristo é de graça. Permanecer com Cristo vai te custar tudo. Permanecer com Cristo vai te custar tudo. Estamos dispostos? Tu sabe qual era a maior ambição de João Batista? Ser uma voz. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Imagina esse cara de 18 anos. Lá com os essênios, à beira do Rio Jordão, aprendendo as escrituras sagradas, passava um gafanhoto lá pulando, ele pegava um melzinho aqui, bebia o mel e aprendendo as escrituras. 18 anos. Para 18 meses de ministério público, anunciando a vida do Messias. E sabe o que ele recebeu de recompensa por se tornar essa voz? Perdeu a sua cabeça. E se a perseguição chega aqui? Ah, mas não vai chegar. E se chegar? Tu sabe, amados, onde a perseguição já está? Na América do Sul, Colômbia. Pega o celular depois, aqui tem Wi-Fi, dá uma pesquisada. A perseguição à igreja chegou na Colômbia. América do Sul. E se acontecer? Será que nós seremos capazes de fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala? Resistir até o sangue. Esmurrar a nossa carne até reduzir ela ao pó. Para não sermos reprovados depois de ter pregado a outros. Permanecer. Se eu tivesse que dar um conselho para alguém hoje, eu falava: permaneça.
Permaneça. Lembra que Paulo fala? Permaneça naquilo em que foi chamado. Conhecer é fácil, irmãos. Dizer assim para ele, aqui, depois de uma palavra, da ministração, depois de um louvor, é fácil. Difícil é assumir ele fora daqui. Difícil é assumir um relacionamento sério com ele quando ninguém está olhando, quando nós não temos que impressionar ninguém, quando não existe um holofote, quando não existe um palco, quando não tem ninguém nos olhando, quando não temos que impressionar ninguém. É difícil permanecer nesses momentos. Difícil é permanecer quando tudo vai bem. Eu tenho batido nessa tecla lá na igreja. E vou bater nessa tecla aqui também, toda vez que eu tiver oportunidade. Nós temos que aprender a servir a Deus sem dor. Nós temos que aprender a servir a Deus sem nós estarmos no estado de miséria. Nós temos que aprender a servir a Deus. Quando tudo vai bem, nós temos que aprender a servir a Deus. Quando tudo está indo, fluindo, as mil maravilhas, nós temos que aprender a adorar a Deus. É nesses momentos. Porque nós temos a facilidade de esquecer. Nós temos a facilidade de nos afastarmos dele. Quando tudo vai bem, quando meu casamento está às mil maravilhas, quando o meu emprego, a minha empresa está fluindo da maneira que eu quero, quando eu estou ganhando dinheiro, quando eu consegui o emprego que eu queria, quando eu sair aqui da casa, quando eu pensar que está tudo bem comigo, quando eu não esperei o tempo, quando eu fiz a minha agenda, quando eu olhei para o meu relógio e ignorei o tempo de Deus e decidi sair. Quantas vezes? Sabe por que eu falo isso? Quantas vezes eu pensava que eu era forte em uma situação lá fora, e quando eu saí cheio de orgulho, cheio de altivez, eu descobri que eu ainda não estava preparado. E voltava todo arrebentado. Mas tinha que escolher permanecer. Escolher permanecer é mais difícil, irmãos, do que conhecer. Decidir permanecer é mais difícil do que dizer sim para ele. E eu vou além, cara. Se o Espírito Santo está falando contigo, não tem que esperar o final do culto para você vir se reconciliar ou aceitar Cristo. Não, você pode fazer isso agora, se o Espírito Santo estiver falando contigo. Não precisa ser no final do culto. Quem inventou isso que tem que ser no final do culto? Fique à vontade, amém? Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E se não tiver ninguém também, meu coração está em paz. Porque o Espírito Santo então não convenceu ninguém. Então nenhum discurso, por mais profundo, nenhuma pregação, por mais expositiva ou textual que possa ser, será capaz de te convencer. Nenhum argumento humano. Mas se o Espírito Santo te convenceu, fica à vontade, amém? Amém. Agora vamos entrar na mensagem. Deixa eu ver aqui dentro. Eita, glória a Deus. Alguém me dá mais 10 minutos aqui? Glória a Deus. Quem me dá mais 10 minutos aí? Glória a Deus. Aí deu bom, hein? 10, 20, 30, 40, 50, uma hora, 1h10, 1h20, 1h20, 1h30. Então vamos lá então. E Paulo agora, no seu último conselho a Timóteo, ele vai falar: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na vinda do teu reino. Paulo está falando para Timóteo, que eu vou te falar, é tão importante, é tão grave, é tão urgente, é tão iminente que aconteça agora, que eu estou chamando Deus e Jesus como minhas testemunhas. É perante eles, é perante Deus, é perante Cristo, Timóteo. Eu estou falando para você nesse exato momento que pregues a palavra, instes, atende a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Pregue. Pregar vem da palavra
grega querigma, que significa proclamar, verbalizar, comunicar, anunciar, externar. Paulo está falando, Timóteo, usa a tua vida para que vejam o Evangelho, Timóteo. Sabe o que Paulo está falando aqui para a gente nessa manhã? Use as suas vidas como cartas vivas de Deus, lidas pelos homens, para anunciar o Evangelho. Pregue a palavra, não faça insinuações sobre a palavra, não cite somente a palavra, mas pregue a palavra. Glória a Deus. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Lembrando que o contexto é de, alguém lembra? De perseguição e uma crise política. E eu gosto dessa palavra, insiste. Nossa língua é insistir, não desistir, persistir. A original dela não vem do grego koiné, um grego simples, um grego bíblico, mas ela vem do latim, significa instare. Na nossa língua significa, sabe o quê? Se coloque de pé. Eita, Não importa o contexto, não importa a situação, não importa a adversidade, não importa o que esteja acontecendo, coloque-se de pé e seja uma carta viva de Deus lida pelos homens. Coloque-se de pé e pregue a palavra. Eu poderia citar aqui muitos versículos sobre a palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João capítulo 15, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Capítulo 17, versículo 17: santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 7, versículo 38: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. João capítulo 5, versículo de número 39: examinai, pois, as Escrituras, e tenhais cuidado de ter nela a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. Glória a Deus. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 18: nós fomos gerados segundo a palavra da verdade, e somos primícias da sua criação. Ele nos gerou pela palavra e nos tornou primícias da sua criação. Ou seja, nós somos a coroa do Gênesis de Deus, da criação. Podemos estar sujos por causa do pecado, nós possamos estar desconfigurados por causa da transgressão, por causa da iniquidade, mas existe uma promessa: Ele vai nos limpar. Aleluia. Deus. Ele vai nos limpar. Ele vai nos limpar. Você não sabe o que eu fiz, meu irmão. Ele é mais poderoso daquilo que aquilo que você fez. Não importa o que você fez. Não importa. Não importa. Paulo era um serial killer. Eu gostava de ver as pessoas morrendo e consentir nas mortes das pessoas. Davi foi tão safado, cara. Eu falo abertamente mesmo. Ele trouxe um soldado fiel após adulterar com a mulher dele, e fez esse soldado voltar para o campo de batalha carregando o plano da sua morte. Que maquiavélico. Moisés mata um egípcio para proteger um hebreu, mas ele assassinou. E um escreve 5 livros da Bíblia, outro escreve 13, e outro escreve mais de 70% dos salmos.
Porque aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Já se passaram. Se passou, cara. Então vai ficar lá até quando? Ei! Pregue, coloca de pé, sabe por quê? Porque chegará o dia. Eu acredito que esse dia é hoje, esses dias, é os dias atuais, que não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, levantarão mestres para si, segundo as suas concupiscências. Concupiscência vem do grego epitúmia, que significa paixão desenfreada. Então Paulo está falando, chegará um tempo que não suportarão mais ouvir a palavra, por causa das suas paixões infames, por causa das suas paixões desenfreadas, por causa das suas paixões sem limites. E amontoarão para si aqueles que falarão aquilo que irá sanar os comichões dos seus ouvidos, que irá de alguma maneira saciar o desejo de ouvir coisas agradáveis, mas nem sempre, por muitas vezes, o Evangelho será agradável ao nosso paladar. Não será agradável, mas será necessário. E quem disse que ele tinha que ser agradável, ele tem que ser necessário, ele tem que ser suficiente. Eu não vou pedir desculpa não se eu toquei nas feridas de alguém. Não. Louvado seja Deus. Eu tenho convicção daquilo que eu estou ministrando. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que vai ser necessário? No meio do contexto do sofrimento, crise política. Parece os dias atuais, né, irmãos? Não tem crise, não tem perseguição política, né? Então está tudo tranquilo. Porque desviarão os ouvidos da verdade. E acreditarão, sabe por quê? Fábulas. Histórias. Não é história, não, é histórias. Fábulas. Por muitas vezes, nós estamos assim. Muitas vezes nós estamos vivendo a síndrome do Peter Pan. Nunca quer crescer, saca? E quer viver numa terra fantasiosa. Quantas vezes, vamos ser sinceros, conosco mesmo? Quantas vezes nós que somos casados e o filho que dá mais problema é o filho da sogra das nossas esposas? Vamos ser sinceros. Tu sabe onde o inimigo mais agiu? Nós podemos ver isso. Eu já falei sobre isso aqui, eu já pensei sobre isso aqui. Quem tem a oportunidade de ter o seu pai biológico ser seu pai espiritual? Quem tem essa honra, cara? Quem tem essa honra? Aí em Malaquias, escreveu lá no último livro do Antigo Testamento que nos últimos dias o Senhor não feria a terra com maldição, sabe o que ele vai ter que fazer? Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque foram os pais que abandonaram os filhos no ensino da palavra, no ensino da devoção, no ensino de quem nós seremos em Deus. Nada mais é poderoso do que o antigo, velho e atual Evangelho. Eu vou terminar isso, mas nem meia hora, nem mais 20 minutos, eu estou terminando. Esse pregador de uma falha, né, quando ele fala que está terminando, isso aqui demora mais um pouquinho, né, irmãos? É assim.
Se perdoe. Nova Jerusalém. Futuro. Novo céu. Futuro. Novos corpos restaurados. Futuro. Nova criatura. Presente. Glória a Deus. Ora. Novo governo. Futuro. O lugar onde não existirá nem dor, nem lágrima, nem doença, nem morte. Futuro. Mas nova criatura é agora. Sabe uma coisa que eu tenho para você antes de terminar essa mensagem? Seja uma fagulha desse futuro esperançoso. Seja essa fagulha de esperança desse futuro esperançoso do porvir. E se alguém puder ver fagulhas dessa restauração final, se alguém puder ver fagulhas naquilo que eu faço hoje, como eu vivo hoje, eu não preciso entender tudo o que Deus fez, eu não preciso entender tudo o que Deus é, eu não preciso entender toda a Escritura, eu só preciso entender que eu tenho que me parecer com Jesus e imitar Jesus, e se preciso for ser esmagado assim como Ele foi. Só isso. Louvado seja Deus para todo sempre. Deixa eu fazer uma pergunta antes de orarmos. Responda para si mesmo. Qual é a sua responsabilidade na desordem que você está vivendo hoje? Qual é a sua responsabilidade na situação que tanto reclama que você está vivendo hoje? Seja sincero consigo mesmo. Responda para você mesmo. Comece a orar, responda para você mesmo. Qual é a nossa responsabilidade no caos que nós estamos vivendo? Qual é a nossa responsabilidade na desordem que tanto nós estamos reclamando? A mudança que eu tanto quero ver, cara, está na atitude que eu nunca tomo. A mudança que eu tanto quero ver na minha vida, muitas vezes está na atitude que eu nunca tenho tomado. Eu tenho reclamado, eu tenho insistido em reclamar, eu tenho insistido em perguntar por quê. Por quê, Deus? Sabe por quê, cara? Vamos ser sinceros essa manhã, não é garantido. Fica à vontade, quiser ajoelhar, quiser ficar em pé. Quiser ficar andando, ficar na casa do teu pai. Louvado seja o Você se Senhor. conecte a Ele, você se conecte a Ele, se conecte a Ele. Sabe, pode orar, esquece o Fábio. Esquece o Fábio, pode orar, esquece o Fábio. Pode orar, esquece o Fábio, esquece o Fábio. Sabe, eu fico me perguntando que muitas vezes eu tenho que parar um hedonista que habita dentro de mim, que é um hedonista, que coloca o prazer como centralidade de vida. Coloca o prazer como estímulo final da sua vida, como centralidade da sua busca, da sua existência. Eu tenho que parar um fascista que busca poder. Eu tenho que parar um escuso advogado que tenta me defender, que é o meu coração, tentando convencer a minha mente que ela está certa, mesmo quando eu estou totalmente sujo e errado. Deus não perdoa desculpas, Deus ele perdoa arrependimento. Então não desculpe-se, arrependa-se. Não justifique-se, arrependa-se. Nós não possamos ser bons de desculpa, porque aquele que é bom de desculpa, ele não é bom de mais nada, cara. Ele é tão bom de desculpa que ele sempre vai ter uma justificativa para tudo. Eu vou falar uma coisa para vocês, não está
doendo pregar isso para vocês, porque está doendo em mim. Porque está ponderando em mim. Porque está cortando em mim também. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Não por nós, ó Pai, mas pelo Senhor. Não por causa de nós, mas apesar de nós. Não por causa de nós, mas apesar de nós, Pai. Ignoramos um Cristo bíblico, mas Ele, por piedade e misericórdia, insiste em se manifestar a nós em amor. Apesar de nós, Pai, essa manhã, nos mostre algo, Pai, que tem que ser mudado em nós. Nos mostre, Pai, nesse momento, algo, Pai, tem que ser, Deus, ajustado em nossas vidas. Mostre, Pai, mostre em nós, mostre, Pai, existe algo. Existe, Pai, eu sei que existe. Profundo, rependido do nosso ser escondido, Pai. Mostra, Pai, algo que tem que ser mudado em nós essa manhã. Existe algo, Pai. Quebra a resistência. Que teu amor não venha somente nos alcançar, mas que o seu amor nos vencer, Senhor. Ele ser vencido pelo seu amor. Pois no trono está. Salve, salve galera, beleza? Peterson aqui, uma voz na periferia. Hoje estou aqui com o pastor. Mano, velho, fala pro pessoal aí aonde é que eu estou nesse momento. Fala, Peterson, beleza? Bom estar contigo novamente. Hoje nós estamos aqui, hoje Peterson está aqui, nós estamos aqui na casa, na comunidade terapêutica Acreditar, aqui no Recanto das Emas. O que acontece aqui nesse momento? Hoje aqui está acontecendo, já aconteceu, né, um café da manhã, agora tivemos um culto maravilhoso, canções lindas, e daqui a pouco estaremos ali almoçando, um churrasco com os nossos irmãos que estão aqui lutando, né, para voltarem para a sociedade como novos homens, como novas pessoas e poderem dar uma resposta assertiva a tudo aquilo que eles estão ouvindo aqui. São pessoas que estão em estado de dependência química, tentando se libertar, né? E aqui verdadeiramente está acolhendo e é um resgate. Isso é um resgate. Aqui nós temos pessoas que outra hora estavam em situação de rua. Aqui temos pessoas que outra hora estavam com suas famílias, mas por causa de algum tipo de dependência, por causa de algum tipo de uso de substância, foi necessário virem para cá, encontrar esse lugar, não para uma fuga, como foi dito, mas para um momento de recuperação, para um momento de mudança, para um momento de ressocialização, né? Para serem reposicionados novamente na sociedade. E é muito lindo aí, a igreja sem parede está aqui nesse lugar, né? E trazendo a mídia para poder mostrar que verdadeiramente tem pessoas se levantando para fazer a diferença, para acolher pessoas, né, atrás de vidas, apresentar a Deus e falar que elas também merecem, né, ser vistas pela sociedade, independente do erro, não é isso? Isso, o erro não nos define, né? Quem nos define nós como cristãos acreditamos que aquilo que nos define é aquilo que Cristo fez por nós, quem Cristo é em nós. Então, um erro, uma falha lá no passado, não define a identidade de uma vida inteira dessas pessoas. E nós acreditamos na recuperação, nós acreditamos que são pessoas que podem sim voltar para a sociedade e podem ajudar a sociedade, podem ajudar a cidade a ser melhor. E vocês estão resgatando essa galera, né, e dando condições para que eles resgatem também quem está enfrentando o mesmo problema, não é isso? Isso o importante é não ser ali o fim, né, mas eles serem o meio. Nós temos procurado ensinar isso, nós temos procurado falar sobre isso,
que eles estão aqui por um período, por um processo. Quando findar esse processo, eles vão sim voltar para os seus lares, eles vão sim voltar para a sociedade, mas que eles também possam ir fazer o mesmo que estão sendo feito aqui por elas, né, que está sendo feito para elas, que primeiramente está sendo feito nelas e depois que venha a ser feito através delas. E de que forma que o pessoal pode ajudar, né, nesse trabalho, ajudar vocês também nessa caminhada aí e esse lugar aqui maravilhoso? Cara, temos as nossas redes sociais, né? Temos o Instagram, temos o contato do WhatsApp, temos a mídia do Facebook. Ali, quem se interessar, quem puder entrar em contato, está sabendo como pode nos ajudar de alguma maneira, como pode estar junto conosco também, poder estar aqui fazendo junto conosco. É só nos chamar lá que sempre vai ter alguém pronto para falar contigo, pronto para te dar respostas. Sempre terá alguém lá prontificado a poder dar as instruções, as orientações necessárias para poder vir fazer parte conosco, para poder vir ajudar conosco, trabalhar conosco e servir conosco essas pessoas. Cara, é uma maravilha aí. Estamos ficando por aqui. Quero te agradecer desde já o trabalho que você tem feito aí. Vou lá em Águas Lindas mostrar esse trabalho aqui. Vamos dar potência naquilo que você está fazendo, porque Deus vai te honrar. E chegou o tempo, né, de Deus lembrou de você e Ele vai te honrar, né? E, cara, glorificado seja Deus pela sua vida. Maravilha. Quero agradecer já diante de todos o trabalho que esse cara tem feito aqui e vamos dar potência. Quem puder ajudar, entre em contato com ele. Pode mandar mensagem também para mim no direct, eu vou mandar para ele aqui. Cara, vamos ajudar a salvar vidas, não é isso? Isso, galera. Nenhum esforço é o bastante para alcançar vidas. Não esforço é demasiadamente demais quando o alvo, o alcance é pessoas. E restaurar pessoas para que pessoas possam restaurar outras pessoas. Esse é o nosso dilema. É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado aí por tudo. Valeu. Falou, galera. Tamo junto. Feliz 2026. Feliz ano novo. E vamos pra cima. É isso. Bora. Dez anos atrás, a chama acendeu no frio das ruas. O sonho nasceu, olhos que olhavam, mas não viam ninguém, invisíveis. Mas não pra quem tem fé também, ex-usuário sentia na pele palavras e olhares que ferem pastor. Fábio e superação, pessoas que curam é transformação. Projeto Igreja Sem Paredes é transformação. Invisíveis não mais, agora tem voz. Onde o mundo desvia, o amor é feroz. Periferia grita, esperança refaz. Invisíveis não mais, invisíveis jamais. Igreja Sem Paredes também traz paz. Viúvas choram, órfãos clamam, famílias perdidas, corações se amarram. Invisíveis não mais, agora tem voz. Onde o mundo desvia, o amor é feroz. Periferia grita, esperança refaz. Invisíveis não mais, invisíveis jamais. Igreja Sem Paredes também traz paz.
levantei das sombras da vida, a luz eu encontrei. Era droga, era dor, era um grito no escuro, mas o amor me chamou e eu pulei o muro. Resumindo a dor na igreja sem paredes, hoje sou pescador, porém sem rede, levando a palavra, saciando a sede, plantando o amor, pois sentia na pele preconceito, abandono. Hoje lutamos unidos pelas vidas. Projeto Igreja Sem Paredes é libertação, levando amor e libertação. Invisíveis não mais, agora tem voz, onde o mundo desvia, o amor é feroz, periferia grita, esperança refaz. Invisíveis não mais, invisíveis jamais. Igreja Sem Paredes também traz paz. Viúvas choram, órfãos clamam, famílias perdidas, corações se amarram. Invisíveis não mais, agora tem voz, onde o mundo desvia, o amor é feroz, periferia grita, esperança refaz. Igreja Sem Paredes, invisíveis não mais, invisíveis jamais. Igreja Sem Paredes, o amor te traz